Então, vamos lá, minhas irmãs, meus irmãos, vamos continuar os nossos estudos do sábado, que é o livro Mecanismos da Mediunidade. Antes, porém, vamos ler o Evangelho, fazer algumas reflexões, ainda estamos no capítulo 9, olha aqui, no item 7. Item 7, a paciência. E hoje quem vai levar essas reflexões para nós e a leitura é a nossa querida Ivone. Você pode começar, Ivone? Posso sim. Então vamos lá. Boa noite a todos novamente, agradecer pela oportunidade. Boa noite. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bem dizei, ao contrário, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. A caridade, que consiste na esmola aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritosa, perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, eu vou ler até aqui nesse pedacinho, Márcia, e falar sobre essa dor ser uma bênção. Porque eu até passei por essa prova da paciência hoje, de manhã até agora há pouco. Impressionante. Mas a dor, ela educa. A dor, ela educa. E equilibra também. Ou talvez equilibra e depois educa. Eu não sei qual é a primeira que vem. Porque, na verdade, tudo passa. As dores passam, né? O que nos resta trabalhar é a condição da qual a gente coloca as nossas dificuldades. Boa noite, Malvina. Boa noite. Boa noite. Estamos falando sobre a paciência. Oi, Malvina, tudo bem, né? Oi, boa noite. Nós estamos no item 7, a paciência, viu, Malvina? Tá bom. Vocês tiveram a paciência comigo aí, né? Claro. Eu tô com duas netas aqui, tive que fazer sopa para uma. Quando eu perguntei para a outra, já era 7h30. Eu falei, meu Deus, vai dar tempo. Então, a paciência talvez seja uma das mais difíceis das caridades. Porque a esmola é uma caridade, sim. Você dá uma cesta, um pedaço de pão no sinal, dentro do carro, você leva um café, um açúcar, mas a paciência, né, ela é um dom. Ela é um dom. Ela já vem, ela é intrínseca. E cultivar e alimentar a paciência, eu acredito que seja o que é necessário isso aqui, ó. Que é a educação do espírito e o equilíbrio. O equilíbrio, porque a paciência, muitas vezes, é você simplesmente ouvir. Você vai para um abrigo de idosos, o que elas querem? Falar. E a gente, ouvir. Eu tenho uma certa dificuldade de ouvir. Eu sei disso. Eu preciso trabalhar muitíssimo isso. Nunca consegui fazer trabalhos em asilo. Né? É a volta da paciência. Aí diz aqui, a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva e afronta para o chão.
Quer dizer, se a gente se dobrar diante do problema, se entregar, é muito difícil reerguer. O que eu preciso com relação à paciência é trabalhar em mim a necessidade de modificação. Se eu não tenho paciência, igual a certos problemas que eu tive hoje, eu preciso refletir, eu chorei, eu precisava desabafar, e procurar entender o outro. Eu preciso entender o outro na condição dele. Não que eu seja mais evoluída, não é o caso. Mas se eu não conseguir entender o outro, aceitar a condição do outro, compreender o outro, eu não vou ter paciência para resolver as minhas questões da intimidade. Né? E às vezes nem sem estar na intimidade, são questões sérias que precisam talvez de um processo, alguma coisa do gênero. Mas se eu não entender o próximo, se eu não tiver a paciência com a dificuldade, a limitação do próximo, eu vou me irritar, vou me envergar e vou cair de joelho em prantos. Eu acho que essa questão, não posso alimentar essa questão da dor e do sofrimento. A paciência talvez seja uma das mais difíceis mesmo. Que é muito fácil você dizer, eu tenho paciência com fulano, eu tenho paciência com o coordenador. Não, não é verdade. Você abandona o trabalho magoado porque você não teve a paciência. E paciência não quer dizer tolerância. Tolerância é muito mais do que paciência. Estou errada, Márcia? Tá certíssimo. Tolerância, né, é um comportamento, né? A gente escolhe ser tolerante. A paciência já é uma conquista, né? Isso, é. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa é a palavra, encerra tudo. Essa palavra encerra tudo. No Espírito Amigo, Havre, 1862. A Márcia disse agora há pouco que o Espírito Amigo é Dona Joana de Ângeles. Eu nunca tinha ouvido falar. Sempre ouvi falar um Espírito Amigo. Achei que ele fosse realmente anônimo. Eu não sabia. O Divaldo, né, falou isso. Ele revelou. Quer dizer, ela revelou para ele, né, e ele revelou para nós. Fala, Deise. Deise. No livro também, no filme, eu não sei qual momento que ela fala mesmo, né, um espírito amigo. E eu pensava que era Jesus. Eu também cheguei a pensar que fosse Jesus. Jesus, na verdade, ele não escreveu nada. Né? Mas eu pensava que esse espírito... Os textos que são considerados de Jesus são os do Espírito de verdade. Está no capítulo Cristo Consolador, né? Advento do Espírito de verdade. Então, o Espírito de verdade é Jesus. Fala, Deise, pode falar. Então é isso. Então a gente não está errada não, Ivone. A gente só confundiu o espírito. Um é amigo, o outro de verdade é Jesus. O amigo é a Joana, entendeu? É verdade. Pois é, menina. Eu achei que o espírito amigo fosse Jesus. Eu sempre pensei que fosse, porque sempre foi anônimo, ninguém nunca revelou. Mas é a Dona Joana. Se você prestar atenção, esse texto ele é todo... Porque a Dona Joana, lembra que nós falamos ontem, ela que traz a psicologia profunda, a psicologia transpessoal, né? Ela vem trazer para nós, eu comigo mesma. Então, ela começa a escrever, que ela escreveu muito pelo Divaldo, depois quem assistiu o filme viu, né? Mandou o Divaldo queimar tudo, lembra? Ela mandou queimar. Lembro. Ele não acreditou no que ela falou. Não acredito que é para eu queimar tudo isso. Essa era só treinamento. Então, aí depois ela começa. Então, aí tem o livro da série Psicológicas. O primeiro chama-se Jesus e Atualidade.
que ele foi editado, primeiramente, pela editora Pensamento, quando ainda o Divaldo não tinha uma editora própria, né, que é a editora Alvorada, que é a editora lá da Mansão do Caminho. Então, foi o primeiro, Jesus e a Atualidade. São textos, assim, magníficos. Nós poderíamos, né, de repente, começar a série psicológica da Dona Joana. Tem gente que faz estudo dela, tem na internet, tudo, mas, assim, nós podíamos fazer do nosso jeitão também. E aí, depois desse livro, ela escreveu O Homem Integral. O Homem Integral foi uma revelação, assim, na época, porque ela trouxe para nós, ela começou a trazer o pensamento oriental, né? Até na época, o pessoal criticou o Divaldo, sabe? Que não falta, né, gente, para tacar pedra. Nossa Deus. Né? Que tal, não sei o que lá. E então, e aí ela começou, né? A série psicológica, ela foi desdobrando, né? Então, o Homem Integral, ele é como se fosse, vamos dizer assim, vamos pegar as leis do nosso país, não tem a Constituição Federal, que ela está em cima, e aí tudo mais decorre daquilo, né? Tem o Livro dos Espíritos, e aí tem as outras 4 obras que são desdobramentos. Então, o Homem Integral é como se fosse esse compilado, onde ela dá um geralzão, e depois ela vai desdobrando, sabe? Vai desdobrando, né? E assim, é algo assim, até quase surreal, né? Porque o Divaldo contou o seguinte, que nos Estados Unidos andaram traduzindo, né, os livros dele para o inglês e tal, e lá eles têm essa dificuldade de entender negócio de espírito e tal. E aí ele recebeu uma comissão, assim, de pessoas lá dos Estados Unidos, pessoas que vieram lá na mansão, para conhecer essa Joana de Ângeles, que tinha um pensamento tão avançado na área da psicologia, eram psicólogos e psiquiatras, pessoas assim, sabe? Aí ele, não, ela já morreu, ela é um espírito e tal. Entendeu? Que interessante, né? Porque, então, assim... E ela, então, nós vamos vendo que ela é tão fantástica, né? Que ela vai trabalhando Freud, Jung, Viktor Frankl, sabe? Ela vai mostrando, né, essa questão nos livros dela, né? Então, é muito bacana. Então, às vezes a gente vê também um pessoal, assim, na doutrina, né, trazendo um psicologismo, que eu chamo, né? Um psicologismo. Tudo que é ismo, né, que não seja uma palavra, né, é um desvio do original. Então, um psicologismo, eu digo, porque são assim, análises muito superficiais. A pessoa leu aquele livro, O Monge e o... Não me lembro não, mas agora falhou. mas é esse livro aí. Aquele outro tem mexeu no meu queijo, né? Essas coisas assim. E aí, acha que aprendeu, né? Oi, Deise. Então, Jesus, eu comecei a fazer as obras da Joana. Eu fiz Jesus e Atualidades, maravilhoso. Chegou no Homem Integral, Manazinha, sabe o que eu fiz? Falei, não dou conta de Joana de Ângeles, não. Na verdade, não é ela que eu não dou conta de mim mesma. Então, o que acontece? Porque, na verdade, assim, ela é tão... E o Homem Integral mostra também muito as leis, assim, leis morais, mexe com tudo isso com a gente, né? Então, eu falei, não, eu vou esperar um pouco. Primeiro que ela realmente... Ela é uma mulher muito inteligente. Eu concordo plenamente com ela que ela não tem que facilitar
ela não tem que facilitar o português, eu que tenho que aprender realmente o português clássico, não o populacho, né? E assim, mana, e eu vou te falar uma coisa, eu achei, quando a gente estava fazendo, como nós mudamos, porque eu fazia com a turma que faz lá na federação, né? Com os meninos, a gente mudou tanto e muita gente foi fazer psicologia. Por quê? Por conta dela. Foi fazer uma outra graduação ou foi fazer a primeira graduação por conta de Joana, sabe? Porque aí é que está, ela mexe realmente assim. Gente, é uma terapia, fora os tapas na cara, né? Com luva de pelica, não sei, com luvas de algodão. É porque o tapa na cara dela é doído, né? Assim, porque as obras dela são maravilhosas, sabe? Aí eu desisti, eu falei, não, senão eu vou pirar, eu não vou dar conta. Mas eu indiquei já para minha terapeuta. Daqui, eu estou fazendo, graças a Deus eu consegui, eu falei, menina, vem cá, vá ler as obras psicológicas de Joana. Eu estava conversando. Pronto, ela vai fazer terapia e já vai dar receita para terapeuta. Porque, gente, não existe coisa mais assim, a Joana, ela é muito coerente, né? É o que você falou, ela trabalha muito com Jung, ela trabalha também justamente... Ela é junguiana, né? Ela é junguiana. E aí quem fala assim, como é que essa mulher é junguiana se Jung, ela veio antes que o Jung, como é que ela sabe dessas coisas? Ela sabe, ela é fabulosa. Sim. Porque o conhecimento está disponível, né? Para todo mundo. Então, gente, é isso, ela é fabulosa. E assim, vamos colocar assim, é o problema do espírita, né? Quando nós vamos fazer tipo uma terapia, né? A gente não vai, principalmente a pessoa que já leu bastante e tal, a gente não vai se aceitando qualquer um, né, para mexer na nossa alma, né? A gente vai ficando exigente, não é? Às vezes a pessoa fala uma coisa assim, você fala assim, não, mas isso aí é meio complicadinho, sabia? Mas mas continua, Ivone, você estava falando sobre aí a nossa paciência, né? Gente, agarrei no microfone aqui. Falando sobre a paciência, porque, na verdade, o que me falta mesmo é paciência. Porque as coisas não são tão difíceis como a gente imagina. Não são tão difíceis assim. O que a gente precisa mesmo é equilíbrio para resolver. Ponderação. Eu cheguei aqui em casa muito aflita mesmo. Eu chorei, depois eu fiz prece. Falei, Senhor, me ajuda a resolver essa questão, porque é uma questão muito familiar. Meu pai ainda está passando por um processo de luto muito intenso. Ele não é uma pessoa maleável. Ele tem um pouco de conhecimento, mas ele sempre teve problema com relação a dividir. Então, eu tenho mesmo que ter paciência. Porque, na verdade, meu pai é de uma família baiana, de Bom Jesus da Lapa, que vieram de Bom Jesus da Lapa para o norte de Minas e passaram muita dificuldade. Então, meu pai foi criado na base do chicote, ele limpava lote com 7, 8 anos de idade. Então, com uma vida muito difícil. Então, eles trabalhavam o dia todo para ter o que comer no outro dia. Ele sempre disse isso para a gente. Então, ele sempre teve dificuldade de dividir. Eu sempre entendi isso. Tá? Então, o que eu preciso no exato momento é a maior de todas as caridades. A paciência. Senão, a gente não teria Chico, a gente não teria Joana de Anjos, a gente não estaria aí com o Divaldo, né? Porque às vezes você vai conversar com o Divaldo, já vi algumas coisas dele assim, parece que leva tudo na brincadeira. Parece que é para amenizar a situação mesmo, né? Tudo ele dá risada, tudo ele brinca, é para realmente suavizar qualquer problema. Então, paciência é algo para se alimentar. E com a paciência, a gente traz, assim, o equilíbrio. O equilíbrio.
Não adianta a gente querer passar o carro na frente dos bois. Tudo tem o seu porquê. Tudo tem o seu momento. E eu preciso da paciência para lidar com questões, igual meu pai, que não são fáceis. E eu rogo a Deus, a Jesus, que a gente busque todos os dias pela manhã e agradecer à noite o momento da paciência. Fazer igual Santo Agostinho, toda noite, bater a cabeça no travesseiro e refletir sobre o que eu fiz e o que eu não consegui fazer. Hoje eu não consegui ser paciente no final da tarde. Mas eu fui até 1h30, 2 horas, eu fui paciente. E eu quero Tolerante, ser... né? Eu fui tolerante, porque eu fui até tolerante, porque pela manhã já teve um impacto na casa espírita, e logo eu cheguei em casa, minha irmã me ligou, tive que ir para o hospital com meu pai, que ele intoxicou com um produto lá, matando formiga, e fui para a casa dele, e o diálogo exigiu paciência. Exigiu paciência. E eu não quis discutir com ele, não discuti, mas eu saí de lá muito aborrecida, muito magoada. Muito. Mas eu Sim. não feri. Eu só falei com ele, pai, mas por quê? Nem assim, tá? Não, eu não magoei meu pai. Eu não feri. Mas eu fui ríspida com um companheiro da casa espírita hoje pela manhã. Eu fui. Eu não tive paciência de entendê-lo. Porque ele não está cuidando do próximo. Então, a doutrina espírita não debate religiões. Isso não existe. A doutrina espírita é o que veio para o consolo de todos. É uma doutrina consoladora. Então, independente de ser espírita ou não, o próximo, o irmão preto, laranjado, bolinha, japonês, não importa. Ele deve ser cuidado, amparado, acolhido. Porque não é chegar na casa espírita, beijar e abraçar, que isso é ser acolhido e ser amparado, não. A caridade da paciência e a caridade material se faz presente demais da conta. Eu acho que na época de Chico era muito mais difícil. Mas Chico trouxe a paciência com o irmão, a paciência com quem era rico e poderia colaborar. Hoje, infelizmente, eu digo, as casas espíritas estão elitizadas e elas não querem sequer sair para fazer uma campanha do quilo. A casa espírita passa por dificuldades, o espiritismo tem passado por grandes dificuldades, e nós precisamos ficar atentos a isso. Talvez seja paciência que os irmãos não estão tendo dentro do meio, na casa espírita. E que nós busquemos essa paciência, equilíbrio e harmonia da nossa casa espírita. Seja ela onde for, Rondônia, Belo Horizonte, Três Marias, aí na Bahia, né? Precisa de equilíbrio e paciência dentro das casas espíritas. O espiritismo está sendo metralhado pelos espíritas. E isso É não pode acontecer. verdade. Eu sempre falo, né, desse momento que nós estamos vivendo. Eu me lembro, 1980 e qualquer coisa, houve essa previsão, né, desse momento que nós estamos vivendo. Então, o movimento espírita, ele ele cresceu muito, né, horizontalmente, assim que a gente chama, perdeu bastante em verticalidade, profundidade, em dedicação, né? Muitos vieram para o centro espírita porque ele deixou de ser uma doutrina de perseguidos, né? Passou a ser chique ser espírita. É quase um status, assim, né? E então, mas muitos vieram e trouxeram consigo seus condicionamentos, especialmente da Igreja Católica, e seus amolecimentos, né? Então, acabou acontecendo isso. A gente vê, por exemplo, centro espírita. De um centro espírita aqui, que
30 e tantos anos atrás, ele ficava numa região, Porto Velho, né, ainda era muito pequeno, periferia e tal, então ele atendia uma população de situação de rua, ele tinha essa vocação, né, e depois a cidade foi crescendo, o centro espírita também foi crescendo, aí a classe média, porque era assim, a semana inteira eles atendendo os filhos do Calvário, né, eu ia fazer palestra lá, tinha aquelas pessoas que estavam alcoolizadas, sabe, era uma casinha de madeira ainda, tudo muito simples, né, aí vai crescendo, né, aí a classe média foi chegando nesse centro espírita, foi chegando, e ela foi empurrando o pobre, né. Hoje esse centro espírita, e aí tiveram que colocar grade, tiveram que colocar isso, a pessoa fica na frente para, enfim, tem também a questão, lógico, né, da segurança, tudo, mas a classe média foi empurrando os pobres e eles ficaram com um dia na semana lá, sabe, nesse centro espírita, só. Então, é isso que acaba acontecendo, né? E a questão aí também, né, que a gente falou, né, quando a gente estava estudando, assistiu com Jesus, né, a questão da assistência às necessidades básicas, num país como o nosso, não tem como você partir para outro tipo de atendimento, a pessoa, não vou atender porque é evangélico. Gente, o necessitado, ele não está em nível nenhum de autoiluminação, tal da pirâmide lá do Maslow, né? Não adianta você ficar lendo evangelho para ele, o cara está com fome, está lendo evangelho aqui, sentindo o cheiro da sopa lá, não existe isso, né? Então, como a dona Joana fala aqui, ó, que é muito interessante, quando ela fala assim, sede paciência, a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade, então aqui ela está, na verdade, falando de tolerância, de comportamento, porque não tem como, né, se a paciência é uma conquista do ser, né, ela já se torna, vamos dizer assim, ela está a nível de sentimento já, praticamente. Ela não é comportamento, ela já é algo que... Por isso que a Ivone falou, uma coisa tolerar, ela tolerou o pai, mas aquilo pegou nela, né? E isso acontece com todos nós, sem exceção. Você segura as pontas, lembra onde que a gente falou lá, né, da afabilidade, da doçura, às vezes a gente segura, mas dentro... Mas é porque vem primeiro mesmo, né? A gente tem que primeiro cuidar de comportamento, tolerância, até chegar na paciência. E aí ela fala assim, está dando um eco aí, que existe essa caridade de perdoar aos que Deus, parece que foi para nós, né, Ivone? Aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para porem à prova a paciência. Quer dizer, é para você ir treinando, né? Você que eu digo nós. Porque perdoar, ela significa, é uma palavra assim, perdonar, né? Per é mais, doar mais. Então, é isso que é perdoar. Perdoar não é esquecer, né? Passar tinta branca em cima do negócio, né? Não, perdoar é você saber isso, por exemplo, que aquela pessoa mexeu com você, que a sua convivência daqui para frente vai ser mais custosa. Quando você está com alguém que tem um bate-bola bom, né? Com amigo, com amor, com namorado, nossa, o tempo voa, não é? Você passa, o tempo voa. Quando você está com uma pessoa gostosa para você, né? Uma pessoa assim que mexe com seus brios, né? Falando com um companheiro espírita, que tinha que ter o conhecimento, e nós também não podemos ficar calados, eu não fico, eu procuro usar ali, né, vamos dizer assim, falar sem ser grosseira, mas dizer, às vezes, o que eu penso realmente. A gente vai falando e insistindo, né? Vai insistindo,
Porque nós temos compromisso com Jesus, não temos compromisso com o presidente do Centro Espírita, com não sei Não, é quem. verdade. É isso que eu disse. Eu falei assim, gente, mas nós temos compromissos com esses irmãos que estão lá fora. Os filhos do Independente. Calvário, né? São os filhos do Calvário. É esses que Jesus pediu para a gente cuidar. Ele não pediu para cuidar de outro. Foi os filhos do Calvário, né? Aí fica espírita cuidando de espírita. Eu fico injuriada, sabia, com isso? Porque assim, gente, fala a verdade, nós temos já capacidade de ler, buscar o conhecimento, né? Querendo ou não, redor chorando, vai no centro espírita, dá uma paz. Temos a nossa inteligência do espírita, ela é... E claro que nós temos que ter, sim, os nossos momentos de estudo, igual nós estamos aqui, ir no centro, ter aquele momento, mas a prioridade é o filho do Calvário. Ele é a prioridade. Então, quando ela fala, né, que a vida, esses mil nadas, né, essas picadinhas de alfinete, ela é fantástica, mas que vai ferindo, chega uma hora, começa a sangrar, né? Mas é isso. Vamos... Pois é, e antes que fira, que sangra, e que o companheiro abandone o trabalho, vamos ter, assim, a caridade, né, da paciência, né, e A tentar gente vai falar entender. devagarinho, né? A gente fala, volta, e Isso. tal, aí volta. É verdade. Sim, né? Vamos levando. É. É isso. Tem um povo aí que eu tô há uns 25 anos aí caminhando com eles, de vez em quando eu falo, dou uma despetada também, que nós também temos nossas agulhas, né? Não é? A gente também pega. E eu falei assim, eu falei assim, mas eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Todo mundo olhou para mim. Gente, porque isso é inaceitável na boca de um espírita. Ah, eles são evangélicos. Não pode. É Sim, católico, protestante, não pode. Entendeu? verdade. A gente não deve abrir a boca para condenar o outro porque ele tem uma religião e busca auxílio na casa espírita, é porque esse auxílio material a igreja não fornece para ele. E às vezes ele nem vê o espiritismo como uma religião, né? Entendeu? Ele vê o espiritismo, tem certas pessoas aqui realmente que vê o espiritismo como um lugar que auxilia quem está passando fome. O Senhor E é o disse, certo, porque, ó, vou te dizer, foi feita uma pesquisa 30 anos atrás no Rio de Janeiro para pegar a identidade de cada religião. Talvez se fizesse hoje, não ia sair isso, viu? Mas, na época, então cada religião tinha o seu perfil. E aí, os espíritas foram identificados como aqueles que se obrigavam a fazer a caridade para se salvarem. Então, o rosto do espírita era a prática da caridade, assim, a carteira de identidade do espírito é se ele está fazendo a caridade. Então, hoje, talvez, eu estava falando até com um amigo meu, eu falei, se for fazer essa pesquisa hoje, acho que não vai mais ser isso, viu? não vai ser não vai não. Infelizmente. É. Mas é o que está lá, né? Nossa bandeira, fora da caridade, não há salvação, né? E aí esse antropólogo, né, que fez essa pesquisa, ele falou assim, de tal maneira os espíritos estão envolvidos com a caridade que eles precisam dela para se salvarem. Olha só, né? Foi como ele enxergou, né, na pesquisa dele. Mas enfim, Ivone, faz a nossa oração. Pode ser? Faço sim. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer pela oportunidade desse dia, agradecer pela oportunidade desse momento com amigos, agradecer os espíritos benfeitores que nos direcionam, nos intuem, nos acompanham e nos consolam. Tenho certeza que, em momento algum, nenhum de nós, nenhum ser nessa terra está desamparado. Que venham as aflições, Senhor, para que possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé. Senhor Jesus,
eu peço, humildemente, abençoe os coordenadores do trabalho da Casa Espírita Casa do Caminho, Rondônia, do ICEAL, do Grupo Espírita Paz e Harmonia e do Grupo Espírita Raio do Sol. Senhor Jesus, precisamos de muita luz, de compreensão e da verdadeira paciência para que possamos dar continuidade no trabalho. A necessidade, Senhor, que temos de auxiliar era para que nós possamos nos curar das nossas feridas íntimas. Senhor Jesus, acolha meu Pai, uma noite de conforto, de tranquilidade, de sono, para que ele descanse, Senhor Jesus, a mente, serene os pensamentos. Obrigado, Senhor, por tudo. Agradeço a oportunidade desse dia, dessa noite aqui. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Deise, deixa eu te perguntar. Você falou sobre o estudo da mediunidade. Você falou de um livro, Técnicas da Mediunidade, do Pastorinho? Porque eu tenho esse livro. Não. Ela até colocou aqui no chat, né? Eu tenho nos domínios da mediunidade, que é do Chico, pelo André. Sim. E eu tenho da Ivone Pereira, que também é Recordações da Mediunidade. Ah, tá. Não, tá certo. Nos domínios da mediunidade é tranquilo, né? Porque é aquela linguagem bem nossa, tal, né? E o da Ivone Pereira, gente, eu sou, assim, encantada com ela, viu? Eu li toda a obra dela, tenho toda a obra da Dona Ivone. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou antiga. Quando eu era muito jovenzinha, eu comecei a me corresponder com uma senhora chamada Ivone Pereira. Eu me correspondia com ela. Ela era tão maravilhosa. Gente, ela era tempo de carta, nem e-mail, não. Carta, aquela cartinha que vai lá no correio e tudo. E ela mandava, ela respondia todas as cartas, e ela colocava pétalas de rosa dentro das cartas. Gente, que mulher, viu? Que mulher, que mulher. E aí, teve uma vez que eu recebi dela uma mensagem psicografada do Dr. Bezerra de Menezes, dizendo que falando umas coisas lá da minha saúde, sabe? Mas eu ainda não estava sentindo nada. E ele me falando, né, tal, passou até uma receita, naquele tempo, ela era receitista, Dona Ivone. Tempo que não tinha esse exagero de controle de tudo que a Anvisa, não sei o quê, né? Não é? Que coisa horrível. Você não pode fazer mais nada no espiritismo, daqui a pouco vai nem poder dar passe, nem água frigicada. Então, ela me mandou. E aí, 6 meses depois, começou a manifestação daquele problema de saúde que ele me disse, sabe? E aí, eu ficava, que eu usava, naquele tempo já usava agenda, assim, tudo, e eu ficava com aquela carta, porque foi escrita, ela escrevia a lápis, igual a Dona Joana também, a lápis. E então, eu ficava com aquela mensagem para cima e para baixo, né, lendo, relendo, e foi apagando, assim, sabe? Depois, eu acabei que eu perdi essa mensagem, que de tanto que eu ficava me exibindo, né, com a mensagem, o Bezerra mandou para mim e tal. Aí, né, ele estava falando do meu problema de saúde, eu tô, gente, não olha só. Sei que eu perdi isso aí. E demorei anos, aí depois eu achei, só que estava assim, só dava para ler assim, sabe?
não dava nem para digitalizar, acho que se digitalizasse, você pagava aquilo. Mas, assim, que coisa. Então, a minha relação com ela assim, é muito próxima, eu li todas as obras mais de uma vez, sabe? É impressionante, né? O livro dela, Memórias de um Suicida, o André Luiz falou o seguinte, que... Oi, Malvina, fala, amor. Ela já é desencarnada, Márcia? Já. Já? Ela desencarnou, tá. eu já estava em Rondônia quando ela desencarnou. Eu pensei que ela estava viva ainda. Não, ela está viva, mas do lado de lá. É do outro lado. Ai, os livros dela deixam a gente impressionado, É. né? Aquele Amor e Ódio, gente, quem não leu, leia, que você chora do começo ao fim. Todos, né? A relação também que ela tinha com Chopin, tudo isso. Então, é fantástico. E essa trilogia dela. Então, o André Luiz disse que o Memórias de um Suicida é um livro, ele falou assim, vai passar mais de 70 a 100 anos para aparecer outro livro dessa envergadura, né? Quando ela saiu o livro. E realmente é um livro incrível, né? Porque ela é uma ex-suicida, então ela tem aquela trilogia dela, né? Que ela fala dessas 3 encarnações, mas só que foram mais, ela não foi só 3 encarnações que ela cometeu suicídio, né? Depois a gente vai vendo, foram mais encarnações. Então, ela veio nessa encarnação agora, como Dona Ivone, ela sofria aquilo que nós estudamos anteontem, catalepsia. Ela tinha isso, né? Ela fala. Bom, eu estou enrolando aqui, gente, falando da Dona Joana, pode demorar para entrar no nosso assunto aqui. Vamos entrar agora. Que é os mecanismos. A Ivone, ela é maravilhosa, minha irmã. Joana é maravilhosa, E são lições que eles nos dão. Não, você não está enrolando, não. É que faz parte, né? A mediunidade, todos eles. Sim. Tanto que eu acho, nessa última vida, né, dessa última vida de como Ivone, ela mesmo diz, né, que ela não tinha muita afinidade com essa família, com essa última família, né? Eu falei, nossa, engraçado, ela parece tanto com, quer dizer, eu pareço tanto com ela quanto a afinidade familiar. O que eu acho incrível nela é essa humanidade dela, tão próxima. E assim, como eu era bem jovem, quando eu me correspondia com ela, eu era da Juventude Espírita lá de Londrina, né, Paraná. Ela falava conosco assim, e aí eu fui passando o endereço dela, né? Eu nem me dei conta que eu estava colocando só tijolo nas costas dela, para os meus amigos. E ela, então, dava tanto conselho para a gente, sabe? Como jovens, tanto conselho, assim, que ela falava e explicava tanta coisa, assim, para a gente, né? Tipo, pessoalmente. Ela não falava assim, vai ler o livro tal, não. Ela escrevia, sabe? Incrível. Mas aí é que está, olha a atenção que os nossos orientadores antigamente tinham. Hoje, mulher, vou te falar, hoje eu vou te dizer... Falar que o palestrante, ele não olha na tua cara, né? Não, tipo amiga, assim, porque... Primeiro que ele chega de costa no centro espírita, eu falo assim, tem alguns assim, a palestra é 8 horas, ele chega faltando 10 para as 8, esse que chega 10 para as 8 chegou cedo. Né? Às vezes chega assim 1 para as 8, que é para realmente ninguém falar com ele. E aí ele sai, às vezes depois da palestra tem o passe, ele sai na hora do passe, assim, que é para depois você também não ficar ali querendo perguntar coisa para ele. E sabe que o Raul Teixeira falou que você, ao fazer isso é um saque em débito que você dá naqueles que te ouviram, porque você não pode fazer isso. O palestrante tem que ser o último a sair. Entender todo mundo. Aí ele contando que às vezes ele ficava até meia-noite. Raul, né? Divaldo. Lá na mansão, quem vai lá, vê, o Divaldo é o último a sair.
já nessa situação que ele está. Eu fui agora. Quantos recente, eu anos? fui lá, 90 aí? 93, né, que ele fez, se eu não me engano. Pois é. Então, vamos lá. Vamos entrar agora no nosso tema. Já falamos, né, bastante. Então, nós estamos falando aqui dessa questão, né, que são as correntes mentais e as correntes elétricas, e essa relação que existe entre elas. Então, agora, o que o André Luiz vai falar para nós, né? Essas expressões. Ai, que bonitinha. Essa aí é a Alice, né? É a Alice, não é? Oh, meu Deus. É Então, Alice, Márcia. eu não esqueço dela segurando aquele gato. Ela está aqui, ela tá ouvindo parte da palestra É, comigo. ela ainda tem o gato, né? Tem o Quirino. Ai, meu Deus, e ele tem uma paciência com ela que não é normal em gato. Gato não tem paciência, e ele tem. É, Com ela, né? Achei tão lindo. Então, vamos lá, gente. Então, André Luiz fala assim, expressões de analogia. O que é analogia? É uma palavra que ela parece com a outra e que nós podemos usar para entender, às vezes, um conceito que a gente já entende, e que você tem outro conceito que você não entende, então você pega aquilo que você já entende e fala assim, olha, isso parece com isso. Por exemplo, tem uma pessoa, a Deise acabou de falar assim, não, me pareço tanto com a Ivone Pereira, né? Em que, né? Em que parte? Então, porque daí você vai entender alguma coisa da Deise, que você não entende, mas a Ivone trouxe algo que faz essa, que a gente chama uma identificação, nós nos identificamos. Então, a analogia é isso, é um conceito que você pode usar de uma coisa que, tipo, não tem nada a ver, mas que vai ajudar a gente a entender outro conceito. Então, ele diz aqui, ó, aplicando os conceitos expendidos atrás, André Luiz também gosta de umas palavrinhas complicadas, ó, expendidos, ó. Mas é expendidos. Eu achei que era expandidos e errado. Então, é expendidos? Expendidos, falados atrás. Em direito, a gente Tá. usa muito isso aí, né? Conforme meu vamos Deus. expender à frente, a craseada, juridiquês, né? Aí, o expendidos atrás falados atrás, né? Referenciados lá atrás. Que ele falou aqui, nesse item aqui em cima. Lembra que ele falou do gerador, falou essas coisas, tudo que eu já esqueci também. Então, aplicando os conceitos expendidos atrás, que nós já esquecemos, aos nossos estudos da mediunidade, recordemos a analogia, aquilo que eu falei, né? Aquilo que é igual, análogo significa, não chega a ser igual, mas é parecido, certo? Recordemos a analogia existente entre os circuitos hidráulicos, entre os circuitos. Aí é por isso que está o Eliseu lá. O Eliseu é especialista em negócio hidráulico aí. Circuito hidráulico, circuito elétrico e circuito mediúnico, nas seguintes expressões: curso d'água, fluxo elétrico, corrente mediúnica. Então, segundo André Luiz, existe uma analogia aqui nisso, entre um curso de água, um fluxo elétrico e uma corrente mediúnica. Existe uma analogia entre pressão hidráulica, diferença de potencial elétrico, determinando harmonia e sintonia psíquica. Vamos ver aqui. Bom, vamos lá. Curso d'água, fluxo elétrico, corrente mediúnica. Esse curso da água, né, Eliseu, aquilo que ele fala, né, dentro de um cano de água, tá ali um curso de água, ela está indo, ela está sendo, vamos dizer assim, fazendo esse curso bombeado por uma pressão, não é isso? Por alguma coisa que está dando a ela, é uma força, né, Tipo, que não é dela, ela não tem essa força, né? Mas porque, veja bem,
tendência na natureza é tudo se equilibrar. Então, por exemplo, tem um desnível no terreno, a água vai correr para aquele sentido do desnível até ela equilibrar, onde ela fica nivelada, né? Aí ela para de correr, Sim. entendeu? Mas é o que eles falam, assim, a água por gravidade? É isso? É a mesma coisa. Você tem um fluxo de água, por exemplo. Se Mesma despejar um coisa. balde de água no chão, ele vai correr para onde? Para onde está o desnível. Se ele estiver nivelado, ele não escorre, ele fica aquela poça. Mas se tiver um desnível, ele vai na direção do desnível. Mas ela Até tem ele razão, é equilibrar. pela força da gravidade. O que vai puxar Isso, a água até é ele essa força, equilibrar. né, da Até ele gravidade. equilibrar. Até equilibrar. Equilibrar, né? Então, porque tudo procura, aqui nem o calor se equilibra com o frio se equilibra com o calor, o troço é frio até o calor chegar num ponto de equilíbrio, né? Entre o frio e o calor. A água é a mesma coisa, a corrente elétrica também, por exemplo, um exemplo, se você abre uma torneira, o que corre e sai lá na torneira? A água. Se você liga o interruptor, a corrente elétrica, a tensão elétrica corre pelo fio e acende a lâmpada. Se você ligou o interruptor, a lâmpada não acender, ou ela está queimada ou não tem corrente elétrica. Não tem fluxo, né? É Não como tem, se não tivesse água no cano. É não tem isso. energia. Mas quando se abre a torneira e não sai água, você deduz o quê? Que não tem água. A caixa está seca. A mesma coisa é a corrente mediúnica, né? Ela é algo que precisa, vamos dizer assim, existir, né? Aí com as condições que o médium tem, ele liga esse sistema, né? E aí Sim. faz o fluxo de corrente mediúnica. Seria a mesma coisa de uma corrente elétrica. Na reunião mediúnica funciona de um jeito, talvez potencializando mais, porque terão pessoas, né, ali. Porque, E veja na bem, relação do dia a dia, não deixa de ser a mesma coisa, né? Porque o pior é na relação do dia a dia, porque na reunião mediúnica você ainda está antenado para a coisa, né? Você está prestando atenção, né? por exemplo, Na esse termo aí, corrente. como é que fala? Diferença de potencial. O que é diferença de potencial? É o equilíbrio, por exemplo. Só tem uma tensão elétrica ou hidráulica se tiver uma diferença. Se ela estiver equilibrada, não tem fluxo, não tem. Ela não vai correr, ela vai ficar igual a água, vai ficar parada. Então, tem que haver uma diferença, um desequilíbrio para poder fluir para um dos lados. Né? Assim é a água, assim é a corrente elétrica, e deve ser a corrente medíocre que também faz isso. A harmonia, a sintonia. Fala, Deise. Pode falar. É interessante essa parte, porque eu percebia isso dentro da reunião mediúnica. O que acontecia comigo? Eu tinha todos os, né, vou falar como sintomas, né? Toda a reação do espírito, eu sentia ele chegava próximo a mim, ele captava, né, assim, o meu ectoplasma, tudo, de repente, se era um que estava com problema, de repente ele estava com problema de estômago, algum problema ele tinha, só que ele não se manifestava em mim, né, ele não dialogava em mim, ele dialogava na minha colega. Era tão impressionante isso, Márcia, que era as meninas, a gente, né, no grupo já falava, ai meu Deus, é hoje. Né? Eu falei, gente, olha, eles estão todos comigo, mas eles vão passar para vocês. Mas é muito interessante isso, porque é uma corrente muito. É uma corrente, não é que é natural, é o que a gente está falando aqui, esse curso da água, esse curso ou fluxo elétrico, é muito ali. Né? Então, acontecia conosco ali. E assim, então, uma reação que passava para outra, e interessantíssimo isso. É porque o que acontece, Deise? Chegava em você, a torneira estava fechada. Se a torneira, se você abrisse a torneira, seria por você. É interessante, tem um recurso que a gente chama de recurso mnemônico, né? O que é recurso mnemônico? É um negócio que você usa para decorar fórmula, enfim. Então, tem uma palavra, né, para a gente decorar como que é o processo da manifestação, ele é um processo. É um processo. Que é esse curso, esse fluxo. Então, chama passem,
P-A-C-E-M, tá? Essa palavra, decora. Então, P significa percepção. Então, você está na reunião mediúnica, você tem a percepção do espírito. Olha só, quando você falou todos esses quatro. Percepção, aí a aproximação do espírito, certo? Percepção, né? Aproximação, o contato do espírito com você sentiu mal-estar, é o momento do contato. Quando eu falava, eles entram em mim, gente, eu não sei se vocês entendem isso. Eles entram e passam por mim, eles passavam assim, é incrível. Então, olha aí, ó, percepção, P, aproximação, C, contato e envolvimento. Só que você chegava até o envolvimento. O M é de manifestação. Nessa hora, tu fechava a torneira. Aí, eles não tinham como se manifestar para você ir em outro. Só por isso. Não é que era característica. É você que não deixava. Você fechava. Você não perdia o controle suficiente. Ele não ligava o interruptor para passar a corrente. Fala, Ivone. Pode falar, Ivone. Porque ela tinha tudo isso, até o E, né? Só faltava o M. Pois é. E por que ela fechava a torneira? O que é? O problema dela. Ou o grupo não dava abertura suficiente, o dirigente, alguma coisa ali no grupo que te bloqueava. Você às vezes bloqueava. Sabe o que eu fazia com eles? Quando chegava no envolvimento, eu dialogava, eu devia, na verdade, ficar calada. E eu ia conversando com ele, meu irmão, eu estou aqui, eu estou sentindo o que você está querendo. Aí eu ficava... Coitadinho. E na hora da manifestação, quando ocorre a manifestação, é quando eles mais se beneficiam, porque aí eles absorvem mais o teu fluido animalizado, entendeu? Fala, Malvina. Malvina, você levantou a mão, quer falar? Você tem que abrir o microfone. Hein, Márcia? Então, esse era o meu grande problema, mas eu não sentia a abertura das pessoas que estavam comigo. E eu sentia, e eu nunca conversei isso com ninguém. Agora estou aproveitando a deixa da Deise para me falar. Era toda vez que eu chegava lá, acontecia. É porque, assim, às vezes o dirigente da reunião é muito controlador, é muito não sei o que lá, sabe? Eu estou dizendo para vocês, ó, nos últimos 30 anos, a mediunidade ficou engessada. Ó, você vai numa igreja evangélica, tudo que você vê lá é manifestação, gente. Sim, eu O também pessoal acho. cai no chão, rola, grita, canta, não é? Aquilo o que é? É esse processo inteiro, as pessoas se entregam, né? E ninguém condena nada. Agora, no centro espírita, gente, é um controle. Se a pessoa tem uma no centro é um tal de... Tem 2, 3 pessoas só que incorpora, só ela sabe da passe, só ela sabe tudo. E eu voltava sempre frustrada para casa. Até eu dei graças a Deus quando acabou. Não, e mais, e onde que tu vai descarregar, né, se não é na manifestação? Porque se fica igual a Deise, uma hora você explode. Né? Porque você não vai dar conta do espírito. O espírito nem ele sabe o que ele quer manifestar, ele quer falar, ele quer chorar, ele quer gritar. É a hora de você ter a crise, é ali, de você... Eu sabe o que eu fazia? Eu fazia assim, eu via aquele espírito e incorporava na outra pessoa. E eu falava às vezes assim, ó, é um espírito assim, 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 porque eu sempre via ele. Se era mulher, se era homem, se era um jovem, eu sabia. Olha, eu vou te falar, assim, é muito comum a gente ver essas queixas dos médiuns mesmo, sabe?
Mesmo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Meus filhos foram para a reunião mediúnica muito cedo. Pensando nessa... Vão. Eles estão tendo crise aqui dentro de casa. Você acha que eu não vou levar, gente? Como que eu não vou? Sabe? Mas eu nunca tive quem me apoiasse. É verdade, eu acredito. Houve um engessamento, sim. Por quê? Por causa desse grupo imenso de fariseus e de dominicanos que estão dentro do movimento espírita. É só você olhar. Uma vez o Sérgio Felipe falou assim, meu Deus, eu fico vendo aqueles cardeais, assim, né? Verdadeiros cardeais, bispos, ali, ainda vestais, sabe? Só falta dar a mão para você beijar o anel dele. Só falta isso. Isso. Não é? Eles é culpado. É verdade, nós temos que admitir, sabe por quê? Nós temos que encarar isso, falando assim, com todo amor do coração. Mas falar para que as pessoas ponham a mão na consciência. Como é que você vai para a reunião? Então, a reunião mediúnica, você é tão maravilhoso assim que essa reunião mediúnica pode aceitar você e não pode aceitar eu? Quem é você tão bom assim, né? Uma vez, já passamos 2 minutos, um amigo meu, eu vi um texto interessante, eu jamais entraria para um clube que me aceitasse como sócio, né? Isso é o cúmulo da autocrítica, né? Entenderam? A pessoa tinha uma autocrítica tão imensa que ela falava assim, se a pessoa aceitar eu como sócio, é porque ela vai aceitar outras pessoas iguais a mim como sócio, tá? Então, uma autocrítica. Aí, no centro espírita é invertido. A pessoa, ela entra e depois não entra mais ninguém, porque ninguém mais, tá todo mundo abaixo dela, ela nunca vai passar por depressão, ela nunca vai passar por nada, porque ela é ela, né? Mas, enfim, meus irmãos, aí a gente ficou no A e B, eu acho que foi muito boa a nossa reunião, querendo ou não, rindo ou chorando, deu para entender um pouquinho o negócio de torneira, de fluxo, de água, e a Deise entendeu e a Malvina entendeu. Vocês fechavam a torneira, aí a água ia para outra. Coitado do espírito, né? Mas sabe que, é assim, realmente é questão de realmente preparo, que não é fácil. Ao mesmo tempo, eu percebi que, como antes eu me manifestava muito mais quando eu era mais jovem, que eu não estava no estudo espírita, não estava no estudo da mediunidade, eu percebi muito assim, que também a equipe espiritual, não que ela estava me poupando, mas, assim, as minhas condições psíquicas, as minhas condições de vida, eu não poderia. Porém, as minhas manifestações, quando eu chegava na manifestação, eram manifestações que eram realmente muito, como é que eu posso dizer? Não eram traumas, eram muito fortes. Márcia, eu cheguei a manifestar um animal, Márcia. Eu não queria falar, porque a gente está na gravação, mas assim, tremendo. Graças a Deus, a equipe que eu tinha, esse grupo que eu tinha, era um grupo muito misericordioso, um grupo muito sério, sabe, Márcia? Assim, pessoas muito boas. Márcia, eram manifestações, quando eu vi, devia ser uma pessoa normal, sofredor, não, comigo o negócio, não era porque eu era mais, é porque você sabe que principalmente a gente, quando está no começo das manifestações, né, que a gente está aprendendo, a maior parte é nossa, né, assim, muitas são nossas, né, e assim, e quando realmente eu me manifestava, é porque eu também ficava inconsciente. Olha, tem muitos espíritos que eles o processo de zoantropia, eles se manifestam como animais mesmo, mas Sim. são espíritos. Eles passaram pelo processo de zoantropia, quer dizer, então, a partir do momento que isso vai sendo entendido, né, a pessoa vai se tranquilizando, mas, enfim, meus irmãos, pena que a gente não está na mesma cidade, senão nós já ia fazer logo um grupo, ia ser um grupão, gente, meu Deus do céu. Muito bom. Pensa que grupo que ia ser esse, hein? Vamos lá.
Agora nós vamos encerrando, né? E quem é que faz a nossa oração? Malvina, você está meio rouquinha, né? Você quer fazer? Eu estou rouca, Márcia, não dá rouca, para fazer, não. Vendo. Então, Márcia, só quem está dormindo aqui, ó, que gostou. Olha que bonitinho, gente. Ela encostou e falou, vovó, estou com sono. Eu falei, pode encostar e dormir. Aí ela dormiu. Que bonitinha. Então, vamos pedir para a Deise fazer a nossa oração, né, Deise? Faço sim, gente. Vamos lá. Mais uma vez, Senhor, só podemos agradecer todo esse amor que o Senhor nos proporciona, com todas essas lições, e que possamos, Senhor, usá-las da melhor maneira, com muito amor, com muita harmonia, com paciência, e que possamos, Senhor, também transmitir para os nossos irmãos, mas não só na teoria, mas sim na prática, meu Pai. Graças a Deus, estamos ainda aqui na Terra para podermos aprender, para podermos estar juntos, porque nada é por acaso, tudo é por amor. Que possamos ter uma noite tranquila, como essa princesinha que está nessa reunião tão boa, e ela dormiu. Olha que coisa mais maravilhosa. Ou seja, nós estamos aqui com Jesus. Muito obrigada, Jesus, por estar conosco. Muito obrigada, Maria, por nos acolher. Muito obrigada, meu Pai, por mais essa oportunidade. Graças a Deus, e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Maravilhoso.